Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Começando hoje com palavras de Chico Xavier, que nos diz assim, Chico Xavier nos diz, quem lança muito a culpa nos outros é porque não aceita as culpas que tem. Olha o que o Chico fala, quem lança muito a culpa nos outros é porque não aceita as culpas que tem. Aí, em cima dessas palavras do Chico, vem o José Carlos de Luca que nos diz, Chico Xavier está se referindo a um mecanismo que em psicologia denomina-se projeção. É uma forma de defesa psicológica que utilizamos muitas vezes, sem percebermos, para aquelas situações em que reprimimos sentimentos e emoções que não aceitamos em nós, passando a projetar nos outros. Não deixa de ser um mecanismo de defesa para aliviar o nosso desconforto, embora uma forma de alívio um tanto infantil e de nenhuma eficácia concreta, porque apenas desfaça o mal-estar sem os curar. Quando nos lançamos à crítica excessiva aos outros, julgando-os, denegrindo-os, jogando-lhe pedras, é porque tem pessoas que têm o hábito e o vício de abrir a boca só para criticar. Dificilmente a gente vê uma pessoa dessa elogiando a outra, é só crítica. Uma crítica atrás da outra. Aí fica difícil, né? Então, ele está falando aqui que tem uma justificativa para isso. Ele fala, quando lançamos a crítica excessiva aos outros, julgando eles, denegrindo, jogando-lhes pedras, estamos apenas projetando por outros fatos as culpas que carregamos e não aceitamos. Então, quando nós temos o hábito de só criticar os outros, é porque nós temos os mesmos defeitos, mas nós não temos coragem de criticar em nós, de nos observarmos. Então, a gente descarrega toda a nossa inconformação e a nossa frustração por estarmos nessa situação nos outros. Então, no outro a gente tem coragem, mas não tem coragem de enfrentar a si próprio. Aí ele continua, Jesus tocou o dedo nessa ferida quando nos chamou a atenção para o fato de enxergarmos o cisco no olho do nosso irmão e não repararmos uma trave no nosso próprio olho. Não creio que alguém possa ser feliz projetando sua culpa nos outros. Essa projeção indica claramente que a pessoa não está vivendo em paz consigo mesma. Ela vive em um conflito camuflado, uma guerra interior que se projeta nas pessoas à sua volta, que passam a ser o alvo de suas pedradas. Vivendo assim, nesse jogo de culpas que tanto faz mal, como cantou Gonzaguinha na música Grito de Alerta, impossível ter paz de espírito, ser feliz e construir relacionamentos positivos. Para sairmos desse mecanismo perturbador e encontrarmos a luz da vitória, precisamos dar alguns passos importantes. O primeiro deles foi aconselhado por Jesus. Repara primeiro na trave que está no teu olho. Quando nos percebemos atirando pedras, comportando-nos como juiz do mundo, desconfiemos de que provavelmente estamos usando o disfarce, o de crítico do outro, para desviar o olhar sobre nós mesmos. Repare em você mesmo, pediu Jesus, e nos a ensinar esse caminho de um olhar para si mesmo. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Olhemos para nós com as lentes da humildade, sem as quais não enxergaremos nossas culpas, enganos, tropeços, bobagens e todo o traço de imperfeição que caracteriza a nossa condição humana. Se olharmos com as lentes do orgulho, nada disso veremos. Sempre acharemos que estamos certos e esse olhar não vai nos ajudar a ser feliz. Muitas vezes, querer estar sempre certo e ser feliz são estradas que não se cruzam, não se coadunam. O segundo passo para a conquista de nossa paz é aceitarmos as nossas culpas, conforme se deduz das palavras de Chico Xavier. Aceitar não significa validar
o erro cometido. Significa apenas que aceitamos a nossa condição humana, isto é, ainda imperfeita. A palavra perfeito vem do latim perfectum, trazendo a ideia de pronto, inteiro, acabado. Essa nossa viagem evolutiva ainda não estamos prontos, inteiros e acabados. Estamos nos construindo, portanto, o erro é irreparável da experiência humana. A aceitar nossos erros é aceitar a nossa humanidade. Não os aceitar é ser desumano conosco e, por consequência, com o próximo. Nem sempre se acerta, nem sempre conseguimos fazer o melhor. Isto é humano. A humildade nos ajuda a reconhecer que ainda somos frágeis. Não conseguimos ser os super-heróis 24 horas por dia, como afirma William James. Estranhamente, ficamos com o coração extremamente leve, uma vez que tenhamos aceitado a boa-fé, nossa companhia e nossa incompetência em determinada área, ou então, como é doce o dia em que desistimos de ser jovens ou magros. A autoaceitação promove uma integração do nosso ser, sentimos-nos inteiros, não condenados, mas perdoados, porque já não temos máscaras para nos escondermos. A partir do momento em que verdadeiramente nos aceitarmos, não teremos mais que condenar o próximo para camuflar nossos erros, porque o traço da imperfeição humana também está em nós. E sem aceitação, nenhuma mudança se estabelece, pois caímos fatalmente na justificação dos erros ou na negação deles. E isso é o caminho direto para o fracasso existencial. O desastre não é errar, mas se não admitir os erros e não os corrigir. Porém, a partir do momento em que nos aceitarmos como somos, procurando não voltar a tropeçar nas mesmas pedras, a única coisa que talvez projetaremos para o próximo será a luz da paz, que se acenderá em nosso coração. A aceitação de nós mesmos abre as portas para o amor ao próximo. Bem-vindos ao planeta seres humanos. Então, a lição das palavras do Chico Xavier provoca a reflexão e a conscientização de que todos nós precisamos nos aceitar como somos e como estamos. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.